Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos analisar três atividades que são muito bonitas mesmo, assim, a pessoa que faz é bem caprichosa para fazer, mas ao mesmo tempo elas são ordinárias, né? Então eu até peguei daquela fala popular, né? Bonitinho, mas é ordinário. Porque o ordinário quer dizer uma coisa comum demais, sabe? A educação pode é, sofrer bastante dano com atividades que são bonitas e ordinárias. Então, eu achei importante trazer para vocês poderem conhecer as características dessas atividades e não caírem nesta armadilha. Então, eu até coloquei aqui na capa, eu não coloquei no nome do vídeo, né? Eu resolvi chamar de atividades bonitas e ordinárias, mas deixando claro aí que é uma armadilha. Ela é bonita, sabe igual isca de peixe? Não tem aquelas iscas, né? Eu não pesco, eu até pesco bem, mas eu não pesco muito. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não tenho muita oportunidade. Mas tem aquelas iscas de peixe que elas são brilhosas, né? Que elas são bem chamativas, que são para peixes maiores, e até específicos, dependendo aí da isca. Então, esse bonito é exatamente isso. É para chamar a sua atenção, para você não perceber outras coisas, mas nesse vídeo eu vou revelar quais são as outras coisas que você talvez não perceba nessas atividades bonitas e ordinárias. E você pode aproveitar para já se inscrever no canal, curtir aí o vídeo e compartilhar, porque é uma informação relevante aí para a nação brasileira, né, gente? Vamos falar que é uma coisa que todo mundo deveria saber profissionalmente falando. E eu vou começar só com uma introduçãozinha e a gente já vai para as atividades, porque eu gostaria de dar logo os exemplos. Eu estou assim empolgada para falar sobre isso. A educação está péssima, isso é fato. E quem usa atividades bonitas, mas ordinárias, contribui para que essa situação seja caótica. Então, se você utiliza esse tipo de atividade, fica a dica aí para poder selecionar melhor as atividades que você dá em sala de aula. Porque se for para dar passatempo, a gente coloca um monitor na sala de aula, não coloca um professor, né? Então a gente pode pegar um recreador de hotel fazenda, jogar lá na sala e ele dá umas folhinhas para a criança que dá na mesma, né? Se não tem a intencionalidade. Vou mostrar já o primeiro exemplo. Eu gostaria de dizer que essas atividades eu tirei de uma pessoa real, mas no final do vídeo eu vou falar. Quem gosta da Jana Sincera, esse vídeo ele foi dividido em duas partes, tá? Tem a parte da Jana fofinha, né, profissional, que vai explicar tecnicamente por que que as atividades não são legais. Elas são bonitinhas, mas não são eficientes. E depois, pro meio do vídeo, do meio do vídeo para o final, vai entrar a Jana sincera, que daí é só para quem é, realmente conhece essa faceta minha, que vai conseguir chegar até o fim do vídeo, né? Vamos ver quem que vai. Ó, o desafio. Essa atividade, ela é, sim, bonitinha. Eu tenho certeza que vários professores que estão assistindo esse vídeo acabam dando essa atividade, porque a gente não tem na pedagogia uma matéria que é para elaboração de material didático. Então, como a gente não tem, nos falta parâmetro para poder avaliar o que é uma boa atividade e o que é uma atividade ruim. A gente acaba avaliando pelo que a gente acha bonito, que parece que vai funcionar em sala, mas esse parece não é suficiente. Essa atividade aqui eu fiz uma reprodução são todas da mesma pessoa, tá, gente? Não vou falar o nome por uma questão ética, por enquanto, né? A gente está analisando aí essa questão ética, até que ponto vai, porque às vezes se você fala o nome, você já corta ali da raiz, né? Mas por enquanto eu estou evitando. E a atividade era exatamente assim, tá? Eu só mudei a fonte, mas o tipo de letra continua igual. Os desenhos são até os mesmos que eu encontrei na atividade, e eu mudei aí o layout da numeração. Na verdade, eram essas bolinhas, mas elas eram um pouquinho maiores. Eu só diminuí um pouquinho o tamanho para ficar mais visual um ponto que eu quero tratar. Então, vamos lá. Sem perda de tempo, essa atividade, gente, é uma atividade de folha
e ela não tem espaço para colocar nem a data e nem o nome. Então você vê que a pessoa que faz, ela não tem experiência de elaboração. Fica bastante claro isso para quem é profissional da área, porque a intenção de você dar uma folha é depois agrupar essas folhas em uma pasta. E se você não tem uma identificação de quem é o aluno ou qual é a data, você perde duas informações importantes. A questão do aluno perceber que tudo que ele faz, ele precisa colocar a marca dele, né, que é o nome, e também por uma função social de identificação de qual é o aluno que fez. E a questão da data é para ver a evolução da criança. Então, naquela data, ela fez daquele jeito, e quando for dada novamente uma atividade parecida, qual será a evolução? Se eu não tenho essa data, um espaço para essa data, a professora acaba colocando num cantinho e fica um trabalho porco, né? Vamos falar? É pouquíssimo profissional você fazer um trabalho assim. Já, a Jana Sincera já está querendo sair de dentro, ó. A letra é inadequada para o aluno, porque claramente isso daqui é uma atividade de consciência fonológica, ok, mas você tem que dar a mínima chance do aluno tentar se identificar com as letras. Como a gente tem uma cultura no Brasil, que eu não concordo plenamente, tá? Eu concordo parcialmente, mas que eu me adequo porque é uma coisa cultural, então eu não tenho como impor o que eu acho que deve ser, então eu contribuo. A pessoa está usando letra imprensa, que é essa letra com maiúsculas e minúsculas. Bem legal do ponto de vista aí de quem está fazendo a atividade, mas não está levando em consideração a criança que está realizando. Porque se eu tenho, por exemplo, um alfabético na sala, ele pode ler sozinho, né? Ele não precisa da minha ajuda para ler. Então fica inadequada aí a letra ao aluno. É uma atividade que ela é quase que um trabalho escolar, gente, não chega a ser uma atividade profissional, mas está bem longe, na verdade. Tem um mau aproveitamento do espaço, então se eu coloco lá, né, o cabeçalho, coloco o enunciado, o título, eu posso utilizar de outra forma e eu posso aproveitar a mesma atividade para outras coisas, né? Então, de repente, eu posso colocar o nome do objeto, né, já que é uma análise de sílaba. Eu posso pedir para a criança, por exemplo, dependendo da hipótese de escrita, reescrever o nome em letra cursiva, ou se não, até só reescrever o nome, se ela for tipo pré-silábica ou silábica. E daí ela vai fazer um X ou contornar o quadrinho do, do campo aí de número de sílabas. Eu não gosto de atividade que pinta totalmente o número de sílabas, ou que seja, né, seja a letra, porque às vezes a criança escolhe, por exemplo, um lápis azul, e daí ela pinta e nem dá para enxergar o que está escrito. Então fica um trabalho porco também, sabe? Ele não leva em consideração a arquitetura de informação, que é um ponto importante. Então esse espaço ele é extremamente mal aproveitado. Aqui caberia minimamente, já está com 6 palavras. Minimamente caberia 9 palavras e dava para colocar dois exercícios em um, minimamente também. Sem contar que é uma atividade solta, que por isso que a educação tá essa caca, né? Porque a gente só sabe, a gente não, porque eu não faço parte dessa leva, graças a Deus. Nunca fiz. A pessoa, ela dá atividade solta, parece um passatempo de aula, né? Não parece nem que foi formada em pedagogia, passou 4 anos estudando, porque às vezes a pessoa para ali e não avança no horizonte dela, então acaba tendo essa visão limitada do que deve ser dado em sala de aula. E a gente tem a questão que não faz nem cócega no neurônio. Gente, essa atividade, a criança vai levar um tempo assim na atividade, porque pode ser que ela demore para pintar as figuras. Mas na atividade em si, isso não vai dar 10 minutos. Para a gente poder criar uma aprendizagem eficaz, a gente faz um movimento físico no cérebro da criança. A gente faz com que nasça um neurôniozinho. E esse neurôniozinho ele precisa ser cultivado. Então, eu preciso que a atenção fique focada nele para poder entender tudo que está em volta. Então, como chama essa figura? Qual é o nome dela? Como que eu escrevo o nome dela? Como eu falo o nome dela? Como que eu conto as sílabas daquela
daquele nome da figura. Então, eu tenho que pensar em vários aspectos que rodeiam a atividade para eu poder elaborar uma atividade com engenharia pedagógica, que é o ideal para a gente não continuar com esse abismo que está a educação, né? Então, essa atividade aqui, eu acho que eu não daria nem assim para enquanto a criança está fazendo sondagem, sabe? Assim, tipo, na semana da sondagem, vou dar atividades que eles fazem sozinhos. Eu não daria porque ia me dar mais trabalho do que eu dar atividade. Eu ia gastar folha à toa, porque não causa aprendizagem, e nem revisa. Ia durar pouco tempo, ia ser uma atividade quantitativa, não qualitativa. Então, eu jamais utilizaria essa atividade aí em sala de aula. Na verdade, eu nunca utilizei, também graças a Deus, né? Nessa atividade, isso daqui é uma informação que eu vou repetir. Falta engenharia pedagógica e arquitetura de informação, que é a base da elaboração de material didático. Sem contar que me deu a impressão que a pessoa que faz isso, ela não entende de aprendizagem. Ela pode ter se formado em pedagogia, opa, foi pro outro. Ela pode estar formada em pedagogia, ela pode ter uma sala de aula, mas não garante que ela seja profissional da elaboração de forma alguma, mesmo porque fica claro que ela não entende do processo de aprendizagem da criança na alfabetização. Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo é esse aqui, gente. Esse aqui era coloridinho assim, veio desse jeito, tá? Eu mudei as figuras e mudei, lógico, a fonte para não ficar descaradamente igual, para a gente não usar a mesma atividade. Eu levei exatos 4 minutos para fazer essa atividade, para montar ela no computador, para vocês verem como ela é ruim. Quanto menos tempo eu levo para montar uma atividade, pior ela é para a sala de aula, porque eu não usei o meu raciocínio para poder considerar o que seria mais adequado à criança naquele momento, né? Então, isso é bastante preocupante. Ela não tem, de novo, espaço para nome e data, tá parecendo um cartaz de sala, vamos ser bem sincero. Tá bem bonito, como vocês podem ver, é muito bonito. Não era só essa folha, tá? Porque a anterior eram várias folhas daquele jeito, tá? Com as figurinhas lá em 1, 2, 3. Esse daqui é R ou RR, S ou SS, X ou CH. Então, são várias páginas. Não tem enunciado, tá? Esse daqui nem o enunciado a pessoa coloca, daí eu coloquei entre parênteses modelagem, porque a gente tem uma corrente behaviorista recente, que é aquela do Pavlov, do Skinner, e que agora a gente tem o Bandura, que é a mais recente, na qual você oferece um modelo social. Sabe aquela criança que chega no quarto ano e não sabe produzir um texto? É que a professora dela, até o terceiro ano, usava atividade assim. Porque essa atividade, ela não fornece um modelo de escrita adequado à criança. Se eu quero que a criança faça uma atividade com começo, meio e fim, eu dou o começo, que é o cabeçalho, eu dou o meio, que é o enunciado, e eu dou o fim, que é a atividade. Se eu não dou começo, meio e fim, a criança não cria essa estrutura mental. Aquele neurônio que eu falei que não faz nem cócega, vai, além de não fazer cócega, ele vai virar para o lado emburrado, porque ele não vai nem querer saber, tá? Então, essa modelagem é essa questão de socialmente você utilizar a atividade como modelo para a criança poder entender a função social da escrita, né? Tá óbvio que é para preencher com R ou RR, mas embora esteja óbvio, não tira a minha responsabilidade em colocar o enunciado, em colocar o nome da criança, em colocar a data. Então, é muito ruim essa atividade. Eu pus sempre 4 pontos para não ficar cansativo, mas tem outras coisas que eu poderia falar, tá? A carga cognitiva é baixíssima. Você imagina que aquela anterior você tinha que pintar lá os números daquele serviço porco, né? Esse daqui você tem que simplesmente completar com R ou RR. Quanto tempo vocês acham que uma criança de terceiro, quarto, quinto ano vai levar para completar isso daqui? Sem contar que aquela lá estava em letra imprensa, né? Que era para alfabetização. Essa daqui, que é para criança maior, nitidamente, tá em letra bastão. Quer dizer, a pessoa não tem a menor noção do que ela está fazendo, que é o que eu falei. Dá a impressão que a criança. Ah, porque criança. Eu tô achando que a pessoa é uma criança já, gente, porque é muito ruim esse trabalho, vocês não têm noção. É assim, um crime pedagógico você
sequer pensar em dar uma atividade dessa. A pessoa, ela não tem o menor discernimento do que ela precisa fazer na folha, daí ela faz bonito, um monte de gente, depois eu vou mostrar para vocês quantas pessoas podem ter acesso a essa atividade lá no Jana Sincera. Ela não tem noção do mal que ela está fazendo para a educação. Essa é a única explicação. A pessoa não tem esse parâmetro, porque é muita maldade, né? E o layout está inadequado à proposta, né? Como eu falei para vocês, a gente tem um problema de fonte que não é adequado à faixa etária. A gente tem um problema que a folha não tem começo, meio e fim. Esse layout, ele é para criança pequena, não é para criança da faixa etária a que se propõe, porque ortografia a gente começa a usar mais ali a partir do terceiro ano. Esse layout, ele parece aqueles passatempos de banca, sabe? Eu acho muito que essas atividades parecem passatempos de banca. Ele não tem, assim, uma proposta pedagógica por trás, é simplesmente uma checagem. E, de novo, está faltando a engenharia pedagógica e a arquitetura de informação, com certeza, fora aquela impressão que continua que a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Na verdade, ela oferece qualquer coisa, se você gostou, ótimo, ela continua fazendo. E esse daqui eu achei que foi o pior, mas a gente tem um ponto positivo que a pessoa finalmente colocou nome e data. Eu gostaria de deixar claro que eu peguei 3 atividades do Drive da pessoa, que é gratuito, né? Ela disponibiliza ali no Instagram o Drive, mas tem 20 pastas, gente, com atividades. Então, vocês imaginem o quanto eu morri cada vez que eu olhei esse negócio. Eu tive que tirar 3 que fossem um pouco aceitáveis para poder apresentar, porque tinha algumas lá que eu não conseguiria nem colocar em uma tela os defeitos que tinham, do ponto de vista aí de elaboração de material didático. Então, é bastante preocupante. Eu olhei para essa atividade, a primeira coisa que eu pensei foi assim: e vamos completar o desenho e qual é a intenção pedagógica? Não tem uma sequência, tá? É uma atividade solta, como eu falei para vocês, a educação não pode ser solta. Folha solta cria pessoa ignorante. Folha solta delata que o professor é incompetente, também, né? Eu olho para essa folha e ela não me diz nada, nada mesmo, vou ser bem sincera. Não tem assim uma introdução que é simetria, tá? É óbvio que é para completar o desenho, mas não tem. Não tem um passo a passo do como você trabalha com a simetria e qual é a importância dela na vida da criança. Não tem a questão de quadrante, então a pessoa não explicou, é uma folha solta, como eu falei para vocês. Eu minimamente explicaria a questão de quadrante aí, né? Então eu colocaria ali em cima 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E do lado, para poder controlar aí o quadrante. Não tem a questão do espelhado, né? Porque você vai ter que fazer o desenho espelhado para poder completar o desenho. Não explica a proporção. Então é assim, a criança aprende na marra, né? Se a criança desenha bem, supimpa. Se ela não desenha bem, faltou aí demais a intenção pedagógica, porque não existe, né? Então, e simetria, vamos completar o desenho e daí? Qual que foi sua intenção? Não existe. A atividade ela é solta, como eu falei para vocês, falta intencionalidade. E, gente, o pai podia ter comprado na banca, né? Não precisava a criança sair de casa, arrumar a mochila, ter material didático, chegar na escola, usar transporte para ir até lá, ou ir a pé, ter todo esse trabalho para chegar na escola e a professora dar um negócio desse. Eu ia ficar muito pé da vida se fosse meu filho, né? Então, estudou 4 anos para quê? Para dar uma folha solta? Não tem explicação. De novo, falta engenharia pedagógica e arquitetura de informação. Nesse ponto do vídeo, eu falei para vocês que eu ia dar 3 exemplos. Nesse ponto aqui, é uma coisa interessante. Eu vou colocar
um slide final, né? Porque eu falei que eu ia dar 3 exemplos, e daí vai entrar a Jana Sincera. Eu não sei se você tá ansioso para ela entrar, porque muita gente gosta dela, né? E tem gente que detesta, porque eu falo a verdade mesmo, doa quem doer, né? E não tô nem aí, porque se ninguém falar a verdade, a gente vai pro buraco mesmo. Então, não é a minha intenção. Me incomoda ver a situação da educação do Brasil. Se te incomoda também, e você faz alguma dessas coisas, o melhor é aceitar que você está errado e começar a mudar. Em vez de fazer birra igual criança e parar o vídeo, se desinscrever, sabe? Aquelas coisas que criança faz. Mas o Jana Sincera vai entrar, então muito cuidado nas próximas etapas. Então, aqui, ó. Até coloquei ali no canto. Atenção, esse vídeo não acaba aqui. A partir desse ponto, é para quem segue a Jana Sincera, sincerona mesmo. Se você gostou, é um vídeo de alerta que você pode compartilhar aí com outros educadores o vídeo. E se você gostaria de saber como que deveriam ser aquelas atividades, a gente começa agora em fevereiro, final de fevereiro, último dia 28 de fevereiro, o curso de elaboração de material didático. Lá no curso, eu vou ensinar vocês a não se tornar um elaborador desse nível baixíssimo, né? Que desfalca a educação. E a gente vai analisar atividades, tem como que você utiliza o programa adequado, né? Porque isso daí certamente foi feito no Canva, né? Para ter uma qualidade tão ruim. Canva, gente, o Canva, ele é um programa para elaboradores amadores, tá? No curso, a gente vai usar um programa que é mais profissional, acessível, tá, ao pessoal. Eles já estão até com as aulas gravadas desse programa para já começar a parte teórica mais preparado. Então, se você tem interesse, entre em contato com a Cirlei, porque é uma profissão em ascensão. Mas a gente não pode que o elaborador faça esse tipo de atividade ruim que vocês viram aí, né? Por isso que a gente tem o curso aí, que tem duração de 6 meses, 2 vezes por semana. Não vou dar informação aqui nos comentários, não adianta pedir. Se você colocar no comentário, queria saber mais, eu vou falar, olha, entre em contato com a Cirlei, então você me poupa trabalho, né? Que eu poderia estar fazendo outro vídeo, trabalhando em outra coisa, se você já entrar em contato com ela, beleza? Vou deixar no resumo do vídeo também para vocês poderem se deliciar. E agora, tcharam, Jana Sincera entrando, e vamos falar de onde que veio essa atividade, né? Essas daí todas, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, elas vieram de um drive, de um influenciador digital. Eu até coloquei aqui do lado esquerdo da tela influenciador digital e do lado direito criador de conteúdo, porque eu vou fazer o paralelo para vocês entenderem a diferença, porque nem todo mundo entende. As atividades vieram de um influenciador digital. Nós fizemos uma análise técnica da página dele no Instagram antes de fazer esse vídeo. Eu vou deixar claro uma coisa muito importante que eu falo muito na elaboração de material didático, que é o Jana Sincera entrando já. Eu não sigo pessoas que fazem atividade. Se você me perguntar se eu conheço não sei quem que faz atividade, eu vou falar que não, porque eu não sigo mesmo. Para isso eu tenho assessoria, porque a assessoria ela vai atrás desse pessoal para ver o que está muito ruim para poder trazer para mim. Então vem pronto. Então eu não sigo, tá? Eu faço uma análise profissional da pessoa. Por que que eu não sigo? Porque como eu elaboro material didático, seria antiético eu seguir, porque minhas atividades poderiam ser contaminadas por ideias dos outros. E como eu sou criadora de conteúdo, eu não sou influenciadora digital, eu não posso me permitir ser influenciada por outros, porque eu tenho que ter uma coisa única minha, né? Então eu preciso ser autêntica. A autenticidade é parte do criador de conteúdo, não é parte do influenciador digital. Agora, as diferenças aqui para vocês entenderem. Depois eu vou falar o tamanho do rombo. O influenciador digital, ele não tem carreira consolidada, então é aquela pessoa que deu ruim na profissão dele, sabe? Com raras exceções,
É aquela pessoa que ela tá até em sala de aula. Aliás, tem milhares dessas que surgiram na pandemia. São professoras de sala de aula que viraram influenciadoras digital. Elas são um vaso vazio que estão nas redes por outro motivo, não pela competência delas. E daí, essa pessoa não tem carreira consolidada, mas de repente ela é muito simpática, né? Lá na escola que eu trabalhava, tinha uma professora que todo mundo gostava dela. As estagiárias viviam na sala dela, mas não pela competência didática, porque era daquelas que todo ano dava a mesma coisa. E se você tirasse o caderno modelo dela, ela não sabia mais dar aula, né? Então, ela enchia a lousa, o aluno ficava tipo 2 horas copiando. Eram umas práticas que eu não concordava, mas não cabia a mim, né? Porque eu não era coordenadora dessa escola, não cabia a mim falar nada. Aliás, as coordenadoras adoravam ela, porque ela tinha um papo. Sabe aquela pessoa que fala e você fica maravilhada porque ela tá falando e só? É porque ela fala tão bem, ela é tão legal. Então, essa pessoa aí. Essa pessoa aí é uma influenciadora digital. Todo mundo na escola gosta dela, ela é super simpática, ela é aquela amigona de todo mundo. Então, essa daí é a influenciadora digital. Ela não tem uma carreira consolidada. Profissionalmente, ela é ruim, mas as pessoas acham que ela é legal no ambiente de trabalho. Tem uma diferença, né? Usa a personalidade para vender. E quando eu falo vender, gente, não quer dizer vender monetário. Às vezes ela quer vender a imagem dela. E ela pode sim vender a imagem dela dando coisa gratuita. Na verdade, é uma pessoa que precisa de terapia, porque ela precisa sempre de pessoas elogiando ela. Então, o que que ela faz? Uma atividade bonita, mais ordinária, coloca de graça nas redes e aquele professor que não tem parâmetro de qualidade, ele não se capacita, ele não entende que pedagogia é o primeiro passo, ele, enfim, não devia nem estar em sala de aula, porque é um aluno de pedagogia dando aula, ele se identifica com ela, porque ela fala a língua dele, né? Porque, como vocês viram, parece trabalho escolar, as atividades dela, não parece uma atividade profissional. Então, essa pessoa, é, ela precisa que massageie o ego dela, que é até um dos itens que eu coloquei ali, né? No próximo slide. Então, o que ela vai fazer? Ela vai dar mesmo, porque ela se sente uma celebridade, ela precisa disso. Porque, como ela é incompetente profissionalmente, na vida, digital, ela precisa ser um sucesso, porque a gente tem aí 2 vidas quase, né? Pode até ser que a sala dela goste dela, que ela faça umas coisas legais em sala de aula, mas no quesito elaboração, não tem conteúdo para isso. Realmente, não posso falar mal da aula da pessoa, porque eu não estou lá, tá? Mas eu estou analisando tecnicamente o que ela oferece enquanto conteúdo. Não se preocupa com a qualidade do que oferece, porque esse perfil aqui, ele tem um monte de vídeo de outros Instagrams, né? Então, ela cria a comunidade dela à custa dos outros, o que é muito feio, né? Vamos dizer que é aquela que se aproveita. Essa pessoa, ela está precisando fazer capacitação, ela precisa comprar materiais decentes, porque o que ela faz é insuficiente, né? Na verdade, não devia nem estar na sala de aula, o material dela. Ela não tem o que precisa para estar na sala de aula, né? Talvez que eu falei, talvez ela seja muito legal, as pessoas gostem dela, seja aquela que faz tudo que a diretora pede, sabe? Aliás, umas coisas preocupantes ali nos vídeos que eu vi dela também apareceram, mas me deu a impressão que ela é uma pessoa querida na escola, sabe? Me passou essa impressão, posso estar errada ou certa, né? Mas a qualidade não é o principal, sabe? Ela vai pensar no benefício próprio dela. Então, ela quer agradar o aluno, então o aluno gosta de dinossauro, vou dar aula de dinossauro. É o aluno que rege a aula dela, sabe? As pessoas da internet gostam de atividade grátis, eu sei mexer no Canva, vou fazer umas coisas bonitinhas e vou colocar lá. Então, é em benefício do meu ego. As pessoas não entendem direito hipótese de escrita, eu vou fazer um vídeo para poder falar de hipótese de escrita, que esse vídeo eu vou falar daqui a pouco para vocês, foi uma coisa que me preocupou bastante no perfil.
Agora a diferença para o criador de conteúdo. Esse daí é aquele que já tem carreira consolidada. Eu não sei se vocês seguem o Ari Fontoura, aquele ator, mas eu sigo ele não porque eu ache, assim, eu mal assisto TV, né? Eu nunca gostei muito de televisão. Eu sempre gostei mais de livro e agora eu gosto muito de streaming, já faz mais de 10 anos. Quando a Netflix pousou no Brasil, acho que eu fui das primeiras assinantes, porque eu podia escolher meu conteúdo, né? Não era obrigada a engolir o que os outros colocam. Mas o Ari Fontoura, ele é um ator muito conhecido, ele é um senhor de 90 anos, e eu fico maravilhada com a criação de conteúdo que ele tem dentro do quesito ator. Então, ele já tem uma carreira consolidada, ele é conhecido nacionalmente e ele consegue ter uma flexibilidade com a idade que ele tem, que daí cai por terra a desculpa de que já estou velho para isso, né? Ele é assim um exemplo de vida para mim. A naturalidade com que ele faz o Instagram é impressionante. E se você olhar os vídeos dele, porque a maioria são vídeos, né? Você vai ver que ele é um criador de conteúdo. Então, ele cria uma linha do tempo na história dele, ao mesmo tempo que ele incentiva as pessoas a cultivar esse gosto pelos atores. Então, é bem interessante. Ele já tem uma carreira, então ele não precisa que o ego dele seja massageado. O que ele precisa é entregar para as pessoas o que ele é profissionalmente. E ponto. É disso que as pessoas precisam. Então eu gosto muito dele. É o único ator brasileiro que eu sigo. Eu já segui outros, mas não me entregaram o que ele entrega. Então eu acho que assim é um exemplo bom para dar para vocês de carreira consolidada. Usa a competência técnica para criar, né? Então eu crio esses vídeos com o conhecimento que eu tenho em elaboração de material didático. Então, toda a arquitetura de informação, os vídeos com começo, meio e fim, a sequência de ideias que eu quero que o meu seguidor tenha enquanto ele está me assistindo, faz parte de eu ter a minha carreira consolidada, ter me especializado nessa área, ser um capacitador de elaboração de material didático e poder, somente depois de tudo isso, usar minha competência técnica para criar. Então, eu não sou influenciador digital, eu sou um criador de conteúdo, né? Porque eu crio uma coisa que transforma as pessoas. Não crio uma coisa para passar o tempo delas, porque eu entrego qualidade, não quantidade. Eu não quero que a pessoa compre 10 páginas para poder passar 1 hora de aula, 2 horas. Eu quero que ela compre uma página que leve minimamente 40 minutos para aplicar. Porque eu preciso que o neurônio que eu criei na criança, ele seja cultivado. E menos de 10 minutos não faz esse cultivo de modo algum. Então, para eu poder transformar, eu preciso ser um criador de conteúdo. E eu penso, gente, no benefício social, porque esse tipo de atividade que eu mostrei para vocês, ele cria uma sociedade fraca do ponto de vista cognitivo. E daí essa sociedade, a escola está ali para poder ajudar a criança a consolidar o manejo social. Daí quando você dá atividades soltas, ela não consegue ligar os pontos da aprendizagem dele ou dela, né, da criança. Quando ela não liga esses pontos, ela se torna mais um cidadão que está desempregado, que não consegue fazer o próprio serviço, porque lá na educação básica, na alfabetização, que é quando ele estava aflorado de neurônios que precisavam de estímulo para organização, para começo, meio e fim, para atividades que fizessem agrupamentos produtivos, circuitos neuronais bacanas, ele não teve esse estímulo. Ele foi criado com atividade solta. E essa atividade solta só contribuiu para que ele não tivesse esse manejo social. E daí o governo faz o quê? Ele é obrigado a criar 10 milhões de programas para poder acolher essas pessoas que a educação destruiu. Simples assim, tá? Ó, a Jana Sincera saindo do barquinho dela, né? Agora o tamanho do rombo, né? Porque eu fiz também uma análise aí técnica do tamanho do rombo. A pessoa tem 116 mil seguidores, mesmo porque ela é influenciadora digital tem mesmo.
Criador de conteúdo demora mais para ter seguidor, mas ele tem seguidores que são mais conscientes, né? Não é o seguidor largado. As atividades delas são gratuitas, o que sai mega caro para a educação, porque as crianças que usaram isso daí, o professor seguinte vai ter o trampo para poder arrumar, isso se ele conseguir, porque nem sempre dá, porque às vezes o tamanho do rombo é muito grande. E quando ele se tornar um adulto, esse manejo social, que eu falei para vocês, não vai ter acontecido. Então, vai sair muito caro para a educação. Você vai acabar com o trabalho dos professores que vêm depois, você vai acabar com a vida da família, você vai acabar com a vida da criança, com essas atividades gratuitas. O prejuízo social, porque já vai desmontar algo que já é ruim. Então, aí eu vou pegar, porque ela dá de graça e é bonitinha a atividade dela. Então, isso faz com que desmonte algo que já é péssimo, né? Algo que já não presta, que a educação não presta, assim, no sentido que a gente não consegue bons resultados, a gente está com a alfabetização fraca. Então, uma série de coisas, essa pessoa, ela desmonta o que já está ruim. Dá a impressão de ser fácil alfabetizar, né? Então, você pega a folha, vai na sala de aula, dá, pronto, você fez seu trabalho. Mas isso não é trabalho de professor, né? Isso daí, como eu falei para vocês, parece mais um recreador. Gente, alfabetizar não é fácil. Tem um processo, tem começo, meio e fim. Tem que respeitar as fases, tem que saber o que você está falando. Então, uma série de coisas aí são importantes para isso. E a pessoa faz porque massageia o ego dela, né? Mas é uma irresponsável social e profissionalmente. Então, essa pessoa dessas atividades que tem essa porrada aí de seguidores, ela ajuda aí a tornar a educação cada vez pior. Essa é a realidade. Eu tinha um outro slide, mas eu não vou mostrar totalmente, porém eu vou falar dele. Como eu falei para vocês, eu assisti dois vídeos dela completos, tá? Um deles fala de hipótese de escrita. Não está errada a informação que ela passa, mas parece trabalho escolar e está incompleto, tá? Então ela dá parcialmente a informação. Me preocupa que alguém assista esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que claramente não deveria estar numa rede social. A gente deveria ter algum tipo de punição para isso na pedagogia, um tipo de sociedade aí de pedagogia que punisse esse tipo de pessoa, né? Porque é muito perigoso isso para a sociedade. E um outro foi uma live de sequência didática. Gente, a pessoa produz só atividade solta. Como é que uma pessoa dessa pode falar de como você faz uma sequência didática? E daí, durante o vídeo de sequência didática, o que foi pior é que ela começou falando assim, que antigamente a sequência didática na terra dela, né? Porque a minha nunca foi assim. Começava de um texto ou começava de uma cantiga, né? Então não é mais assim. Ponto. Começa desse jeito. Lá pelos 10 minutos de live, ela se contradiz. Ela fala: mas se você tiver no segundo ano, você pode começar a sequência didática com uma cantiga, por exemplo, né? E daí ela se contradiz. E a todo momento, o que ela falou antes, ela fala diferente mais para frente. Então você vê que é uma pessoa que não domina o que ela está fazendo ali. E o que me preocupa é essas pessoas assistindo. Então eu gostaria de que vocês pudessem aproveitar a informação desse vídeo para pelo menos levar em consideração a qualidade do material que você leva para a sala de aula. Porque uma coisa grátis pode ser muito mais caro do que um material de R$ 10 que você compra na internet que tenha sido feito por um profissional de elaboração de material didático. Então fica aí a dica para a gente poder transformar a educação e não destruir. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E bom trabalho para vocês. Passem longe de passatempo, pelo amor de Deus. Que a gente não precisa mais desse tipo de profissional, que é um influenciador digital, não é um profissional da área de elaboração.